Olá, seguidores da Psi, boa noite. Mais uma live. Mais uma live da Psi, não é? Vamos ao bate entrar, sejam bem-vindos. Hoje, notita bem dizer, uma live muito interessante. Há muita gente que é a relação que a nutrição tem na saúde mental. De que forma, não é? Eles te dizer, olá, padrina! Ai, não era suposto esperar. Mas estás cá, olha ficar ali. Bom, esse live de hoje, gente, nós também falar sobre a interferência da nutrição na saúde mental. Moda Cabzo é a nossa convidada padrina, alta ansiosa para entrar, normal. Ele também falar-nos sobre maneira que nutrição tem interferir na nossa saúde mental. E olha que tem uma relação estreita, hein? É extremamente importante de saber que tem uma relação realmente estreita entre os dois campos. Nutrição, que é algo muito abrangente e que a padrina também explica ali muito bem, e também a saúde mental. Moda dos outros saber, falar de saúde mental é extremamente importante, ligado, não é, a tudo aspectos, porque saúde mental está em tudo. Nunca te cansado de repetir esta frase. E para não manter a saúde mental, não precisar falar sobre as bases, o que é que te sustenta. E não saber que uma boa alimentação, não é, que está passar exatamente pelo campo da nutrição, tem uma função importantíssima aqui. Então, a live de hoje exatamente dedicou-te a esse tema, nutrição e saúde mental. Bom, a padrina, a nossa convidada de hoje, é nutricionista funcional, ok? Ela tem mestrado em ciências aplicadas de saúde e agora a nossa menina tem fazer doutoramento na engenharia alimentar. Esta área, segundo ela, essa é a área, não é, de paixão. A padrina faz esse trabalho, né, de estudar essa matéria com muita paixão. Ela gosta muito da área dela, que é a nutrição. Então, vamos lá esperar a nossa convidada entrar e bem começar a nossa live. Só bate entrar, sejam bem-vindos. Pessoas com de entrar. Seja bem-vinda, Carla. A doutora Carla está aqui. Seja bem-vinda. Seja bem-vinda, Dalila. Muito bem, então muitas pessoas ali de entrar, vou ficar contente. Caia, boa noite, seja bem-vinda. Vou bater entrar enquanto a convidada não delita esperar. Essa é a quarta live da Psi, o quarto episódio. É tão bom saber que pessoas estão ali sempre, nesse momento, mami, te interagir. Vamos lá, minha menina. Espera aí. Tá aí a Olá! nossa convidada. Seja bem-vinda, madrina. Obrigada, Seja muito Andressa. bem-vinda. E tenho certeza que tem muitas pessoas ali hoje nesse live que estavam ansiosas, estavam expectantes por esta live. Ah, espero que sim. Algumas pessoas, inclusive, já tinham me dito, live uma nutricionista padrina? Ah, muito bom, olha. Ah, fica Exatamente contente. por causa do tema. Porque muita gente, não sabe que muita gente hoje em dia tenta preocupar, não é, padrina, que seja alimentação. Não te bate ter Sim, alguma mudança, não é? exatamente. Então, Cada dia pessoas, mais. sim, sim. Então, esta mudança, quando pessoas estão aqui, por exemplo, da minha área, nutrição, também tem um live onde eu tenho que falar sobre tanta coisa ali junto com a saúde mental, pessoas estão a mostrar logo interesse. Por causa de aos pouquinhos não te reparar que tem essa mudança em termos de pessoas cuidar, de saúde mental, da alimentação, mudança de hábitos, tudo isso, e nós como profissionais não ficar contentes, não é? Sim, gringa insiste ter nutrição na moda. É, E, na verdade, sim, tinha gente que tem mais atenção, se alimentação, se estilo de vida, sendo modo ou não, desde que traga benefícios para a saúde, fico fixe. não Não, é? deixa, já tu dizendo dirias moda, perfeito. Justo.
E eu como estou a dizer sempre, porque às vezes as pessoas estão a dizer terapia também, estes usados dessa expressão. Ah, terapia agora, tu diz que isso é terapia, estou na moda. Muito Logo, bom, dizer, né? tomara que esta moda pegue. Exatamente. Muito bem, seja bem-vinda, Ira, a nossa Nutri também Sim, maravilhosa dali. Ira, bem-vinda. Muito bem, estou contente de que algumas pessoas ali, inclusive da área, padrina, dali, e isso é muito bom. Muito bem, então, no bem começar, não como dizer, todas as janelas da piscina, de começar do início, né? É importante não bem explicar às pessoas um pouco do que é esse conceito de nutrição, né? É importante pessoas lá em casa perceber o que é isso, porque, mal como dizer, às vezes não te ouvi falar, mas saber o conceito em si é diferente, não é? Não estou a tentar imaginar o que é, mas nada como ter o conhecimento do que realmente é a nutrição. Onde é que isso surgiu, mano, aqui? Conta-nos tudo sobre a nutrição que eu não queria saber. É simples. Nutrição é uma ciência, não é? É que estuda a relação entre a alimentação e os nutrientes do indivíduo e isso é feito tanto na saúde como na doença. Basicamente, assim que é a definição de nutrição. Daí tem aquele vertente de nutrição funcional, né? Que é como tatuar. Nutrição funcional, vou poder começar logo a explicar o que é nutrição funcional. Nutrição funcional, ela é não especialidade, ela é uma estratégia. Ela é uma estratégia nutricional é que te focar na tratar a causa do problema, ok? E não focar nos sintomas, mascarar sintomas. Foco é upstream, lá onde o problema está. Se nota aquele sintoma, perceber o porquê de nota aquele sintoma antes de não tratar só aquele sintoma em si. A nutrição funcional é basicamente isso, com foco na individualização, sabendo que cada pessoa é uma pessoa. Então, o que te dá na mim, que te dá na avó, o que te funciona para pai, provavelmente pode que funcionar mais tio, porque não tem informação genética e não tem tudo isso. Muitas pessoas pensam que a nutrição funcional se trata só de alimentos funcionais. Normalmente alimentos funcionais é que os alimentos para além de nutrir corpo, que é função básica, tem a trazer para o corpo outros benefícios, para além de que ele parte de nutrir. Ela se nota de alimentos nutricional, mas é funcional. Mas nutrição funcional não é só isso. Nutrição funcional é tudo isso que já mencionei. E me apaixonada por nutrição funcional. E foi a melhor descoberta como fazer, porque como estava na licenciatura, não tive a impressão que não estava a ser mais formatado para tratar doenças, né? Claro que tem aquele parte preventivo, né? Que as orientações, mas que as orientações era generalizar, mais generalizar. Aí aquela inquietude, mas ensinar a maneira como agir como nutricionista de diabetes, maneira como agir como nutricionista de hipertensão, que é orientação geral. Mas a mim, o que eu quero é evitar isso, é prevenção. Entendeu? Então, aquela assim é importante para mim, prevenir antes de não chegar lá, antes de não chegar, que eu não chegar a doença, não começar a tatuar, não vai tatuar antes. Exato. Por exemplo, exames, um exemplo que não te poder perceber direito é valor de glicemia. Valor de glicemia, valor de referência, açúcar na sangue, é 100. Se tem 99, está tudo ok. Mas se tiver 100, está tudo ok. Porque ela assim que estava entrando não, de maneira que 99 está ok e 100 ok, se sente lá naquele limite. Não, é preciso fazer uma coisa para que chegar a 100. É preciso atuar na foco do problema, saber o que te passar, que ele te levou, para te dar um sinal, não começar a te entender, não parar, não perceber o que ele te diz nós. Então, é basicamente isso que é nutrição funcional. Muito bem, Fê. Acho que o pessoal lá em casa te acompanhado, porque anotei alguns comentários ali. Carla, obrigada por bom comentário. Dizer excelente iniciativa, menina. Obrigada, Carla. Também nota Carlene Martins, minha Nutri maravilhosa, conteúdo excelente, meninas. Obrigada pelo episódio de interação ali, episódio de interagir, que aos pouquinhos não te vai te espiar os comentários, não é? Muito bem, Pê. Já acabou falando um pouco da nutrição e também, né, já te diferenciar a nutrição da nutrição funcional. É importante também, não bem, começar a falar daquele parte que foi a mim,
até não te confessar, não te vontade de vir falar. Que é esta parte que muita gente, inclusive na minha trabalho, me defronta muito com isso, que é essa questão de saber a maneira que a nutrição te faz as pessoas estar bem mentalmente, não é? Porque as pessoas querem saber disso muito. Ele não é algo que explicou muito bem. E quando ele é de boa área também, vou conseguir ter muitas ferramentas para passar. Então, como é que esse papel da nutrição, né, para a nossa saúde mental, que papel é esse tão importante que nós sabemos que ele tem para a nossa saúde mental? Nutrição tem um papel importantíssimo, essencial na Uhum. saúde cerebral, no nosso bem-estar mental. Porque nutrição é básico, que tipo, tem várias expressões até que fazer de alimento o remédio, é isso. E nutrição está estreitamente ligado no nosso cérebro. E não te vai entender isso mediante a live. Vários estudos de comprovar que a alimentação, junto que hábitos saudáveis, no geral, estilo de vida, de trazer benefícios nem tanto para a depressão, tanto para a ansiedade, até fatores preventivos, tudo isso é de ser influenciado pela alimentação. Certo. Isso não fala um pouquinho desse forma que ele está atuar aí, principalmente nesses dois transtornos que eu vou mencionar, ansiedade e depressão. Explica-me um pouco mais sobre isso. Sim. Por exemplo, tem alguns alimentos que fornecem os nutrientes, certo? E alguns nutrientes na falta no nosso corpo te vai afetar e te vai poder, de maneira como poder dizer, disparar esse quadro, tanto de, por exemplo, ansiedade, tanto de depressão. Um deles, por exemplo, é magnésio. Magnésio, quando uma pessoa tem deficiência, a maioria de pacientes com depressão ou com ansiedade, normalmente tem alguma deficiência desse nutriente. Já é muito bem estudado. Okay? Então, o que está acontecendo? Falta de magnésio nos neurônios de ficar mais agitados. Ok? Então, ela está começar a disparar, então a pessoa está ficar mais ansiosa, assim, de uma forma bem simples, que é para o público poder perceber. Então, está ficar mais agitado e isso está ali esperando para operar. Então, isso... Porque não vai dar atenção depois. Acaba por influenciar tanto a nutrição, ou tanto a ansiedade como depressão. 60%, para ter uma noção, 70% da população tem deficiência de magnésio, tem carência de magnésio, ou seja, ele é enorme. Muita gente. E não estou tirando alimentos relativamente simples, né? Não estou tirando, onde não podemos tirar magnésio na leguminosas, ou seja, no feijão, ervilha, lentilha, grão de bico, na vegetais, modo brócolis, espinafre, vegetais verdes, tudo isso não estou chá. Nas sementes oleaginosas, ou seja, semente de girassol, semente de chia. A minha preferida. Adoro a chia. Sésamo e tudo isso, o gergelim, tudo isso é fonte de magnésio. Só que quando eu te falar de feijão, é importante ter atenção que ele de molho. Que tem gente, a Marla, que está dizendo nunca te consumir feijão, ele nunca te sentir direito, nunca ficar desconfortável, não te sentir desconforto. E de facto tem gente que te reclamar dos sintomas quando te consumir feijão. Então a dica é, primeiro, se boca te próprio suportar feijão no nível que eu sentir mesmo mal-estar, alerta, alguma coisa que te direito. Alguma coisa no intestino te está a dizer que é um sinal que alguma coisa te passar que não é normal. Mas quando você sentir um leve desconforto, vou poder usar o quê? Quando eu polo de molho, que faz parte da nossa cultura, pelo menos cavariana, nota que eu sempre feijão de molho, pelo menos 2 horas, 12 horas antes de um dia para outro. Então, o que não poder fazer? Apanhar uma colherzinha de vinagre de maçã, vou pôr naquela água. Porque você sabe que a espuma que está formada quando não te assim, não te chama antinutrientes.
Fitatos é que lá sim é que te vai fazer sentir tudo que este desconforto quando tu consumir feijão. Ok. Então, tentar trocar água sempre, ficar sempre a trocar, pôr aquela colher de vinagre de maçã, isso vai ajudar-te a diminuir que a gente tem nutrientes, ok? Até para a absorção do magnésio também, ele te vai ajudar porque não te Vai ajudar. Exatamente. E outro ponto importante, magnésio, quando te falar no feijão, ele está ficando naquele caldo. A maior parte está ficando naquele caldo, tanto magnésio como potássio. Até ele é uma estratégia muito utilizada nos doentes renais, que é para diminuir aqueles minerais assim, porque eles têm que controlar aquele aporte dos minerais assim. Um tom importante, quando fazer, tem várias receitas, né? Cada um de fazer essa receita, modo que um tom. Se botar cozinhar aquele feijão e lá naquele feijão, aquele caldo, botar adicionar aquela outra coisa, perfeito, lá não tem tudo aquele magnésio. Ok? Agora, se botar aquele pessoa, se cozinhar aquele feijão, depois agora vou tirar aquele feijão e aquele caldo, vou dispensar, aí não estou perdendo. Não estou perdendo tio. Então, o que eu vou poder fazer? Se ele é uma maneira de fazer, ele sim pode gostar, tudo bem, fazer, mas usar aquele caldo para fazer um tom de sopa. Isso tudo te vai garantir que o magnésio. preservar aquele magnésio. Ok. Então, só para mim e pessoas lá em casa entender, em relação à ansiedade e à depressão, vamos dizer assim, o magnésio é aquele nutriente que normalmente nas duas patologias ele está mais em falta. Exato. É isso? Exatamente. E que só que por mecanismos diferentes. Ser falta de desencadear reações diferentes na ansiedade e ele desencadear reações diferentes na depressão. Mas normalmente ele é um nutriente que tem que estar sempre em atenção neste quadro assim. Muito bom. Sim, de certeza que não. Não poder falar também de complexo B. Complexo B, B6, ácido fólico, B2. Também falar do individual, não para ficar ali. Resumindo tudo, na complexo B, te ajudar na produção, te envolvido naquela produção de neurotransmissores. Usar as palavras, o que é neurotransmissores? Neurotransmissores é substâncias químicas, né? Basicamente é que te comunicam no cérebro. Ok? Então não tem serotonina, que não te chama hormona de felicidade, não tem melatonina, que é hormona de sono, não tem dopamina, não tem... tentar ignorar não tem dopamina, não tem GABA, que é responsável pela concentração e para atenção. Então, se não tem uma vitamina é que te participar na produção dos neurotransmissores é que te fazemos bem, então não pode estar em falta. Exato. Então, não tem que ter atenção nisso. Então, não tem que ter atenção e consumir fontes do complexo B, mais uma vez, feijões, né? Não usar leguminosas, não usar carne, peixes, arroz integral, amêndoas, vegetais, tudo isso é fontes riquíssimas de complexo B. Okay? Muito bem, sim. Ótimo. Se tiver alguma dúvida que vou te achar pertinente, vou te dizendo, Marla, como te tentar. Sim. Espera que como não te li alguns comentários, vou como dizer, de vez em quando não te dá uma paradinha só para não perder muito, né? Ok. Sim, entendo. Doris, que te liga dizer, ouvi dizer que mirtilo e banana verde te ajudam pessoas com câncer, renovação de células. Alguma coisa a dizer sobre isso, Pebo? Tem algum conhecimento? Sim. Nenhum alimento isolado, nenhum alimento, ele só te trazer qualquer... Ele só sim aliado a um estilo de vida que muda muita coisa. Né? Tem que ser um conjunto de alimentos, tem que ser variedade de alimentos. Então, não só um te vai afetar, nesse caso, se perguntar sobre câncer, certo? Renovação de células, exato. Patologia, sim.
Claro que, por exemplo, o mirtilho é um ótimo antioxidante, né? Então ele acaba para ajudar, sim. Mas são também mirtilhos do dia da hoje. E depois, no manhã, uma taça de mirtilhos. Ótimo, perfeito. E depois, no almoço, então comer um hambúrguer, então comer uma batata frita, todo dia, porque Exato, isso não é proibido, às vezes pode ser aquele equilíbrio. Se comer todas as exato. vezes, pronto, aí esse benefício É do mirtilho isso. vai ficar lá concluído. Então, é Ok, muito tudo, bem. é um Então, todo. seguindo, tem mais um, esse é apenas um comentário muito necessário à nossa live. Obrigada, Adriana. Obrigada, minha irmãzinha. Carla, a doutora Carla Tita dizendo-nos, temperar com cominho e louro ajuda na digestão do feijão. Exatamente. Na Uhum, panela, enquanto bota fazer, bota pouco loiro, bota pouco minho, te está show. muito bem, a Carla sempre necessário Obrigada, cara. também aqui. E a Ira, muito bem explicado, Nutri, amando a vossa Obrigada, live. meu bem. Obrigada, Ira. E não tem mais um, apenas mais esse que não também responder. Na fase da adolescência, falta de nutrientes, né? Ou falta de nutrição equilibrada, de desencadear. Acho que a pergunta bem. As pessoas já dizem, é Dina. Dina, seja bem-vinda. Boa pergunta, bem incompleto. Se vou poder repetir, por favor, porque ele é bem incompleto, padrina. Aí que Ele for. que terminar a Poder pergunta. falar Então, não ou... te, não te esperar que ele te repita, assim não te responder. Daisy, seja bem-vinda. Minha Nutri, minha Mana, seja bem-vinda. Ok. Oli, principalmente na fase da adolescência, a falta de apetite é normal? Ou é derivado de alguma ansiedade que te causa isso? Apetite, Pedro. Falar um pouquinho do apetite. Ó, como dizer, a live de hoje não sabia que tem chover, perguntas. Então, não tenho isso também. Sim. Apetite em qualquer falta de apetite em qualquer momento que não seja naquele fase até 2 anos é motivo de desfiar a causa do problema. O Uhum. porquê que falta de apetite. Sim, que tem uns faixas etárias que ele é mais comum, normalmente na adolescência pode ser que ele é um fácil de saber que é crítico, faz descobertas, então pode ser que assim pode ser causa, mas pode ser que não. Então, só que assim, ser mais individualizado, é preciso ir mais a fundo e perceber onde é que aquele falta de apetite, qual que é a causa daquele falta de apetite. Uhum, uhum. É porque a fase da adolescência, vamos dizer, já é uma fase complexa, Complexa, né? E exatamente. lá nesse processo da adolescência, ocorrer muita coisa. E poder ocorrer, sim, modo que vou dizer muito bem, essa falta de apetite, que não tem que espiar o O porquê. Porque porquê. realmente, até muito costuma sempre dizer que a falta de apetite, ou o apetite em si, quando ele te mudar, até para nós, os psicólogos, é um motivo de alerta. Com É, certeza. não tem que espiar Não tem que ficar porque que atento. ele tem alterações de apetite. Então, por isso é importante espiar, tanto com um nutricionista, não é? Mas também espiar se tem alguma causa também por trás. Emocional. É exato, tem que espiar sim. E apenas mais essa, senão nunca te sairei. Então, para quem está sofrendo de gases, feijão pode ser substituído. Modo que caso conseguiu olhar sobre os dois nutrientes que vamos falar, não poder é que feijão é um alimento riquíssimo a nível Uhum. nutricional. Então, se alguma pessoa está consumir feijão e está sentir cheio desconfortável, é que o intestino, que eu falar também já, que te, ok, ele está com excesso de bactérias, que a não vai entender mais para frente, é que te Uhum. fermentar aquele feijão, né? E Uhum. outros, porque esses alimentos não são ricos em food maps, ou seja, de hidratos de carbono fermentáveis, então existência e tendência, ok? Uhum. Mas Uhum. para ele causar, ao ponto dele causar teu desconforto, porque a pessoa evitar tem que ser espião. É uma coisa Uhum. que é Eu normal. também, não Eu é? nos corpos de flama nós, eu nos Te corpos de dar um reagir. sinal. Alguma coisa que te Exatamente. Por espiamos, acaso, presta não usar atenção. muito essa expressão de dizer que eu não tenho que sentir no corpo. O que é que ele Sim. tinha a dizer? Extremamente importante. Então, vamos lá, vou dar uma pausa para as perguntas. Dina, que tem que agradecer, não tem lido para isso. Qualquer dúvida, pergunta, ou poder colocar aí, ok? Os outros culpam-se um bocadinho daquelas perguntas. Não, tranquila. Mas Já, vou dar uhum, auxiliar nesse parte sim, sim, assim. não preocupar.
Ok, já te dizendo obrigada e que acho De que vou conseguir nada. sem dúvida. Obrigada por estar ali já. Bom, nota a seguir. Modo que vou dizer, vou falar de que os nutrientes, não é? Que quando, sim, Sim, que sim, porque mais? exato, que te auxiliar principalmente, modo que vou dizer, não se estiver em falta, está ligado, deixa eu ver já que estes transtornos, né? Da ansiedade e Exatamente. depressão. Muito bem. Então, eu vou falar que os nutrientes que realmente é fonte alimentar é importante mesmo para o funcionamento do nosso cérebro. Não é falar sobre que aspectos lá assim, que eu não queria entender esse funcionamento cerebral, né? Mas nem Exato. tudo. Por exemplo, poder passar agora a falar que é triptofano. Muito, O que é muito triptofano? bem. Triptofano é um aminoácido que está participando na conversão de serotonina, que é a hormona da felicidade, e a melatonina, que é a hormona do sono. Então, para não ter uma melhor conversão para a melatonina, ou seja, para não dormir direito, não tem que Uhum. consumir triptofano. Não estou tirando na ovo, não estou tirando na banana, frango, aveia, cacau, chocolate 75%, com a nota graça de comer aquele doce, mas não se vê que não exagerar. Não usar cacau 75%, porque aquele chocolatinho já te traz um bocadinho de vontade. E, para além, ele te dá nos triptofano, te dá nos flavonoides, que é Uhum. composto antioxidante, anti-inflamatório, então tudo de bom. Uhum. E falando da triptofano, isso acaba por remeter-nos a falar de sono, Uhum. né? Uhum. Sono é importantíssimo para a nossa saúde em geral, mas tem um papel fundamental na saúde cerebral. Okay? Porque Certo. normalmente, queria assim, não focar mais naquele parte cerebral. Por exemplo, se nós não descansar direito, a não gastar tudo uma energia, mal como dizer, não gastar tudo uma energia de noite, de dia, a não dar de dia, a não fazer tudo o que não tinha que fazer, e tipo, corpo, fazer o que não te dizer. Mas Exato. depois, de noite, na hora de dormir, é um momento que vou ter que depositar tudo vou gasto que vou fazer de dia, a hora de depositar, Exato. vamos dizer, na conta de corpo, tudo o que vou gastar, ele é essencial. Tem que ser, ok? Dormir melhor, que te fazer nada direito para a saúde. Só que às vezes muitas pessoas te acostumam a dormir direito, a gente acostumou, Uhum. tem que poder acostumar coisas que te direito. Se não saber que não tem que dormir e Exatamente. não tomar fé não que te dormir direito, que não te nos corpos acostumar, não espiar o que é que te passa, o que é que te impediu de dormir, que tem sempre um causa, Claro. ok? Por Sim, sim. exemplo, quando não te dormir, não te depositar na conta de adrenal, né? De uma forma bem básica, a adrenal de participar na produção daqueles neurotransmissores que eu falar que é essencial para o estado feliz, essencial no estado de bem-estar. Então, de noite é que não vai fazer, não vai dar esse descanso, que é para tudo se trabalha e para continuar a trabalhar Uhum. também. Uhum. Mas aí a pergunta que para ficar é maneira, qual que é as coisas que eu devo fazer, ou qual que é os conselhos que é para não dormir direito. Certo. Então, não estou a começar no horário do sono. Então, de nós é que não está na sala, está a televisão, ou não está a conversar, te dá-nos um sono infrontote. Mas nunca está bem, não ficar sentado ainda, de conversar, depois não dá-nos a deitar, não dizer, pronto, sono a vigia. Exatamente. Porque, isso tem uma explicação, porque tem que a melatonina, que é a hormona do sono, tem picos, né? Ela está a começar 8 horas, ela está dando um sinal de corpo. Padrina, ou Marla, ou Edson, ou Célia, hora de dormir, ok? Dá uma preparação. Depois, 10 horas, ele torna a dar outro sinal. Mas você tudo ignorar, ela vai ignorar aquele 10 horas. Agora, para tornar bem, é lá para meia-noite. Então, se eu vou ignorar 10 horas, agora vou bater sono meia-noite. Tá Uhum. bom? No nível no geral. Então, portanto, é importantíssimo respeitar aquele horário. Então, e Certo. respeitar o que o nosso corpo está dizendo. Ao dar-nos aquele pico de melatonina, 10 horas, que é o ideal para dormir, Dormir. não respeitá-lo, ok? Não Uhum. respeitá-lo. Outra que também é o verão, não estou para querer que estoque nos óculos de sol, sei na rua, nos óculos de sol e tudo mais, que o sol. E isso estava contra nos relógios biológicos, não se chama ciclo circadiano. Uhum.
Ciclo circadiano, teve nome assim, mas te explico. Ciclo circadiano é o quê? Ciclo circadiano te faz assim, nosso corpo, não imaginar que nosso corpo é uma orquestra e nosso cérebro é aquele maestro. Claro. O corpo está tudo atrás de o que é que o cérebro diz. Exatamente. Então, o ciclo circadiano está trabalhando aquele dia e noite. De dia, quando aquele sol, aquela luz está entrando no joio, que ele te faz é enviar um sinal para o cérebro, precisamente, mais preciso, para o hipotálamo. Atenção, eu tenho que estar alerta, aumentar o cortisol, diminuir a melatonina, que eu tenho que fazer essas coisas. Basicamente é isso. Então, quando não usar sol, óculos de sol louco para não acordar, não tem dificuldade de trabalhar, porque aquela luz, né? Não sei na rua, não quero tomar sol, não coloque louco, não te barra. Né? Então é importantíssimo pessoas que têm insônia, que têm dificuldade de dormir, que usar óculos escuros logo quando acordar. Certo. Excelente dica, pessoas, lá em casa. Seguidores da Psida e da Nutri maravilhosa aqui, padrina, mas eu ouvi o que eu estou a dizer, porque realmente isso é importante. Muitas pessoas realmente, logo pela manhã, vão estar já com óculos escuros, né? Porque até este dizer que este poder que sol tem essa condição também. Claro que tem patologias que claro. de facto nem aconselho, sim. Mas no geral ele é uma questão de hábito e ele nem quer dizer que vou estar a passar tudo aquele dia aquele sol, mas pelo menos que as 2 horas quando você de casa, tomar aquele sol, 10 minutos, por exemplo, antes de você de casa, boca de poder próprio, ele te influenciou que eu vá na varanda, vou espiar para seu, vou dar aquele sinal para o cérebro, pelo menos em 10 minutos, espiar para o sol, até no nível de depressão e ansiedade, ele te ajuda bastante. Extremamente importante. Exato. Então, fazer, poxa, agora tu tem um jeito, não vai adaptar pessoas para pessoas. Aí, quando eu vou expor aquele sol assim, agora vou usar óculos de sol o dia todo, há que te influenciar. E isso te leva-nos também a outra questão que é o uso de telas à noite. Por que nunca tenho que usar tela? Exatamente. Porque não tenho que usar luz branca em vez de luz amarela? É seguir mesmo linha. Porque aquela luz amarela continua a te dar o sinal que tem que estar ativa. É isso. Estar ativa, acabou de dormir. Então, isso estava por influenciar depois do sono. Por isso também convém ter quarto escuro na hora de dormir e tudo isso é tudo seguindo esta mesma linha. E de noite, às vezes, não acaba, por exemplo, agora que está no verão, que não é pelo menos ali, que não é que agora tem tempo mais calor, né? De noite te custar desgaste. Não repara, a maior parte de nós está a sentir que uma das dias fui mais longo, de facto eu fui mais longo, mas nosso corpo, naquele horário, que não tem normalmente sentir sono. Mas como ainda está clareza, né? Então ainda nosso corpo está ativo. Querido, ali 8 horas, ali 9 horas, ainda tem energia. Exatamente. É tudo relacionado a essa questão e sim. Ciclo circadiano, que é importante. Depois, também tem aquele consumo de café. Né, que a gente consome café. A única que influencia na sono, usar café perfeitamente. De facto, tem gente que tolera café melhor do que outros. Claro. Só que tem onde que consumir café, por exemplo, 3 horas que por dormir. Acontece. Mas nunca está relacionado aquele café, porque aquele café foi consumido 3 horas. Está 10 horas, é tão tempo. Que pode ser aquele café. Porque aquele café não toma lá a seu tempo, ainda que tem ali. Mas não, o café tem uma média de vida de 5 a 7 horas. Meia de vida. Ou seja, pensei, nosso corpo é muito mais. Então, se você tem dificuldade de dormir, evitar que as bebidas estimulantes, chá preto, chá verde, pelo menos já ter 3 horas. A partir de 3 horas, acabou. Neoconselhado. Exatamente. Chame mais. Jantar cedo, importantíssimo. Jantar o mais cedo possível. Uma explicação bem simples. Não te vai dormir, é hora do nosso corpo repousar, que não dá mais função. Digamos assim, que não dá mais função. Que não te vai preocupar, que ele tem que fazer digestão quando devia estar preocupado, que descansar.
basicamente, assim, de uma forma bem simples, é isso. E quando mais cedo, melhor ele está mais na noção. Sim. Depois, consumo de hidratos de carbono à noite. Falar de tudo que eu tenho certeza que pessoas lá em casa, tu vi, e é coisas importantes em saber, vou poder falar de tudo nesse aspecto ali, sim. Por exemplo, hidratos de carbono, fazer uma enquete, nem a fazer que eu nunca tive tempo de esclarecer, mas ficar já esclarecido ali, se a gente tem que evitar consumo de hidratos de carbono à noite. Claro que a maior parte é aquela questão de emagrecimento, que te consumir, porque senão tudo bem engordar e tudo mais. Só uma chamadinha de atenção e sim, o que é que te engordar é quantidade da comida, qualidade da comida. Nenhum alimento isolado está a emagrecer, nenhum alimento isolado te vai engordar. É tudo o todo. Então, quando consumir hidratos de carbono, não tem que ter atenção na qualidade. Claro que tem que ser aquele complexo. Aquele complexo, hidratos de carbono complexo, tem uma absorção mais lenta. Ou seja, o nosso corpo tem tempo de absorver, é tudo devagar, tudo ao nosso tempo. Assim, é aquele melhor hidrato de carbono que não deve consumir. Okay? Então, ele é fonte de triptofano, mais uma vez, lembrando que triptofano te participa na conversão de serotonina para melatonina, que é a hormona do sono. Exato. Então, depende. Então, excluir, por exemplo, inhame, batata doce, cenoura, mais raízes que é bom consumir de noite e depois dá ao sono. E acreditar que o boto vai emagrecer sim, porque quem dorme emagrece. Quem não dorme não emagrece. Ou tem mais dificuldade. Então, essa questão assim é bastante pertinente nessa questão. Sim. Inclusive, nota ali que alguém que diz-nos que tudo o que o Batista dizer é muito interessante. Ok, Carlos Lima. Ele dizer tudo o que o Batista dizer é muito interessante. Ou seja, o é que às vezes pessoas que têm o conhecimento, né, mas quando o Bolita explicar este bate de saber, né, de mais informações. Célia, seja bem-vinda. Os pequenos detalhes que fazem uma diferença enorme. Ela é prova viva, ou seja, ela tem esse processo de mudanças, de hábitos, de tudo isso. Então, vou acabar por aprender realmente que não muda. Pequenos hábitos que vou mudar na minha vida, fazer toda a diferença, não é? E o que contou tchau importante é pessoas saber o porquê que não tem que usar Oxol, o porquê que não tem que consumir tal hidrato, se não. Porque sabendo o porquê de trás, claro, de forma bem básica, bem simples, o mínimo possível, te esdope, né? Te melhora a boa adesão a novos hábitos, né? Porque exatamente. Benefícios. Então, é importante saber o porquê de algumas coisas. É isso que me está a dizer, porque é importante pessoas terem esse conhecimento do... Não é só para fazer aquilo ou para aquele alimento, não é? Ou substituir. Não, exato. É saber o porquê que aquilo pode ou não ainda está aconselhado, mesmo para botar informações para poder decidir, né? Se não quer mudar esse hábito ou não. E, mal como dizer, hábitos, desde que é para mudar pelo bem, né? Saudável, convém mudar, né? Convém aderir. Exatamente. Muito bem. Jamais não tem mais algum comentário? Por agora, não. Muito bem, Pê. Esse aspecto, só para pessoas que estão a entrar com tech, algumas pessoas que estão a entrar ali, só para pessoas que vão entender, vou falar do sono, exatamente por causa de não falar de nutrientes, né, que é importante para o funcionamento cerebral. Então, vou fazer nós tudo um apanhado, de maneira que realmente tem na psicologia também, não te falar de que as bases da saúde mental e o sono está lá, né? De tudo. Imagina um sonho que dormia, né? À toa que patologias mentais, se os primeiros sinais e sintomas estão ali na interferência do sono. Ou é insônia, ou que a pessoa está dormindo mal, tem interrupções durante a noite. Enfim, algum sinal em relação ao sono te dá dar. Lá não te começar já a fazer aquele alerta da pessoa que está dormir. Então, transtornos mentais também em relação ao sono tem uma grande ligação. Então, foi muito bom falar tudo isso, inclusive desse ciclo que até mim nunca tinha tanto conhecimento. Vou te ouvir falar, vou te ouvir até o nome. Que é nome. Sim, mas vou te ver com profundidade do que se trata e vou falar dele muito bem. Então, vamos ver o tanto que uma coisa te influencia a outra e que não vai conta. A natureza não escuta perfeito. Este tem um conjugação perfeita. Exatamente. Um encaixe. Ok, mais uma questão aqui, antes de não passar para o próximo.
o mais difícil são iniciar os bons hábitos, mas estamos aqui para aprender. É Realmente, a mudança de hábitos não é verdade. fácil. Não é fácil e não vale a pena dizer que é fácil, porque cai é fácil Não e é, é não porque é. tem a real noção, que nunca pôr metas que não saber que não vão acontecer, é passinhos, passinhos, não te chegar lá, não de mudar um hábito a hoje, Uhum. amanhã é muito cedo para mudar outro, não aconselho dar esse hábito ali primeiro, depois não te alterar, pouco a pouco, sem Pouco a também, pouco. sem criticar muito uma pessoa, se é difícil, porque é difícil mudar hábitos, ninguém quer mudar hábitos De dia do para a dia para a noite. noite. Até quando, mesmo se ele começar, por exemplo, a fumar, mesmo se a pessoa dizer, você já fumar hoje, e nunca mais ele pegar no cigarro, aquele hábito que aconteceu hoje, ele que de dias anteriores, talvez de anos anteriores, se mentalizar, te interiorizar. Então, hábitos Exatamente. é preciso tempo. É preciso. Até porque na psicologia, quando eu te falar de hábitos, Padrina, eu te falar de show de uma construção. E ele te começar, é assim mesmo. E lá naqueles metas que você vai começar a estabelecer, e modo que vou dizer muito bem, metas bem aqui, olha, bem pouquinho. Porque às vezes Você não você conseguir fazer estabelecer uns metas grandes, nunca poder chegar lá, depois vem a frustração do que frustração. ter conseguido. Então, mudança de hábitos tem a ver com isso. É devagarzinho, devagarzinho. Vai estabelecer devagarzinho, devagarzinho, tem que você chegar. E Paulinha, se as mudanças de hábitos for em relação à alimentação ou qualquer outra coisa, a nossa P está aqui, hein? A nossa madrina está aqui, exatamente para isso. Bom, P, esse live Mono Boteco tem muitas questões, já me sabia que estava bem ser assim, porque a nutrição, a alimentação, e Sim, coisas que não te vê todos os dias e as pessoas têm não dúvidas, tem não seu é? interesse. Têm muita dúvida. Mas é importante para mim, então uma pergunta ali que é realmente minha, que me estava a gostar de vou esclarecer, nós que é, moda que já não é, a nutrição tem um papel importante em relação ao tratamento de transtornos, no mesmo, não só a Uhum. ansiedade e depressão, não te falar mais deles, mas nessões, tem É muito mesmo mais. sim. E me queres para falar um pouquinho de um transtorno alimentar, que é algo extremamente importante, principalmente na minha área, e que acredito que lá em casa tem pessoas também que também gostar dessa explanação de vossa, que é sobre a compulsão alimentar. Maneira que a nutrição em relação, não é? Maneira que existe relação em relação a essa compulsão, porque olha, o que te receber de pacientes às vezes é que tem várias questões ligadas, não é? Desde fome emocional, desde se comer emocional, até que tudo coisa tem uma reação voltada para a comida, tudo isso e depois de desembocar em compulsão alimentar e até outros transtornos, já, que é o que é mais grave. Mas focando realmente na compulsão alimentar, fala-nos um pouco disso, dessa Claro, relação aqui. muito necessária essa pergunta, Marla. Mas antes de começar a falar desse transtorno, é Sim, importante diferenciar transtorno compulsivo alimentar de algum exagero ocasional. Que é ok, algum, perfeito, sim. porque normalmente transtorno alimentar, ele é o quê? Eu consumir, ingerir quantidades calóricas exageradas mesmo. Uhum, Por exemplo, consumir na 2 horas o que eu podia consumir um dia inteiro. Ao exatamente. a ponto deles encadear sintomas físicos e mentais, também que já é um transtorno, então já está lá envolvido. Então é Uhum, importante saber diferenciar aquele exagero ocasional, sim, sim. porque exagero ocasional acredito que nós todos já não tivemos, né? Porque de facto, e aquele desejo, quando compulsão alimentar, tudo. Não está a comer um bolo inteiro, não está a comer 5 pão, não está a comer um prato de comida, qualquer tipo de comida, não está a comer em exagero, ok? Quando te falar de exagero ocasional, é normalmente o que te chamam hoje? Doces, Uhum, salgados, ou tá. seja, doces e gorduras. Porque de facto, quando tu Comida consumir específica, não é? Ali. exatamente doces, gorduras, porque é exatamente o que queres fazer. É, quando consumires, este acaba por dar-nos uma sensação de prazer, porque isto mexe nos neurotransmissores. Pena que Uhum. a sensação, né, é rápida, ela passa Exagera. enseguida, porque ela não é verdadeira. Exatamente, eu estou Então, procurando só uma mentirinha ali. exatamente, porque a moda é que ele te exibir, ele te chi. E depois também a culpa.
Aí também que a sensação de culpabilidade, Uhum. e isso te acaba por prejudicar. Então, é importante saber de qual Diz diferença, certo. diz diferença. E maneira que a nutrição te gerar. Por exemplo, no caso desse transtorno, importantíssimo ter uma equipa multidisciplinar, psicóloga, médica, nutrição, porque cada um, Uhum. ele é importantíssimo. Então, cada um tem o seu papel fundamental. Normalmente, quem sofre desse transtorno, que te preocupa muito com a comida em si, até ele sentir necessidade de compensação. Né? Normalmente, alguma coisa que te falhar no seu dia a dia, por estar com algum problema desencadear há muito tempo, que agora ele, nessa parte assim, vou poder te explicar melhor, e agora ele quer poder identificar a causa que tem que necessidade. Exato. Pode ser Uhum. alguma coisa de passado e agora já quer te recordar, então já quer te coisa. E normalmente, quando assim, o que ele faz? Ele te reserva uma hora, exatamente, né? De noite, normalmente, quando quer trabalhar cansado, não te põe um pote de sorvete, não te põe pizza, não te põe um bolo, que naquele momento eu vou te sentir abraçado, naquele momento eu vou te sentir um Exato. conforto, o pior também sou depois. Todo Então, depois. nutrição te dá naquele sentido de, primeiro, planejamento de refeição. Planejar a refeição com proteínas ao longo do dia, para boca sentir fome exagerada. Para como Uhum. chegar na casa, por exemplo, para botar aquela comida já pronta, porque botar já pronto. Vou chegar, vou ter que ir lá. Não quer dizer que vou poder pegar no telefone, vou pedir outra comida. Não quer dizer que vou sair, vou comprar, mas isso te reduzir chances, Sim, né? sim. Porque a botar lá, Sim. ele vai começar a reduzir. Apontar, por exemplo, normalmente nesse quesito, isso não te pedi sempre, claro, depende de prática, mas me pedi sempre um diário alimentar. Anotar o que eu vou comer durante o dia, né? Porque quando vou ela assim, vou-te poder saber, por no dia, vou poder saber, por exemplo, assim, acontecer porque não estava acontecer isso, e levar A aquela compulsão comer. alimentar, não te poder Uhum. saber onde é que está a causa, né? Porque não te poder saber Identificar, não é? exatamente, poder identificar a causa, porque está tudo escritinho, está tudo lá anotadinho, não é? Anotado. E compulsão alimentar te dá, por exemplo, 2 a 3 vezes por semana, ou mais, aí é compulsão alimentar. Enquanto que aquele exagero ocasional é pontual, por exemplo, não te estressado, tendência a consumir doces, né? Uhum. Qualquer um. Uhum. Na TPM, temos equilíbrio e, de facto, não tem mais vontade para doces Para verdadeiramente. doces. É Ah, que tá pode mesmo acontecer. devendo dizer, essa parte ocasional de entrar a TPM, né? Porque Claro, muitas mulheres te falar disso, nem uma ou duas, a maioria de mulheres está a relatar essa questão na TPM, doces. É uma de coisa facto, mesmo. está a acontecer. Está a acontecer, Uhum. mas se não tiver algum cuidado no que não está comendo na alimentação, ele está atenuando consideravelmente. Sim, Porque sim, a moda, como está a dizer, Anger é muito complexo, né? Nós é instável. Nós, exato. em alguma altura do ano, do mês, nós hormônios estão a descontrolar tudo, né? Cíclicas. Ele é fisiológico, está a acontecer. E isso acaba por Exato. desencadear comportamentos, né? Mas quando não te ter cuidado na nossa alimentação, a alimentação te dá muito e Muito. teu naquele controle da TPM. A não terminar, por exemplo, o namoro, não faz mais triste, não tem aquele exagero ocasional, desde que ele ocasional, de ser ocasional, Exatamente, vamos tirar. ocasional nesta situação assim de estresse, é permitido, sendo que, tipo, vou saber o que causou isso, vou saber a Uhum. causa do problema, Uhum. vou permitir que a pessoa fazer um exagero ocasional, não é? Porque aquele exagero ocasional que a boca te pode comer, normalmente um pote de sorvete, naqueles casos assim pode ser. Mas boca te comer um prato de comida exagerado, porque tem gente que dá fome, atenção, que
os quadros te acabam por dar fome e tem que acabar por comer perda de apetite. Uhum. Os outros é que comer demais. Então é preciso Exato. saber distinguir. Em relação à compulsão alimentar, metas pequenas. Porque aí é muito complexo, tem tudo aquele impacto Extremamente. psicológico por trás. Então, as carências nutricionais, individualizado, porque tem algum episódio na tua vida é que gera obesidade. Então, é tudo um parte de individualidade mesmo. Uhum. Às vezes Não, deixa eu explicar, até porque as dicas que eu vou te dar, não é? É importante, esse planejamento, né, de boa alimentação, todos os aspectos é importante. Mas é mesmo isso, porque a compulsão alimentar, modo como estou a dizer sempre, antes dele em si surgir, também outras coisas, tá? Ele também mora, como dizer, como um grande bolo de consequência. Ele mas é antes sintoma de uma causa que tive anterior. Exato, também muita coisa por trás dele e muitas pessoas hoje em dia, Padrina, está apresentar na terapia com essa questão, essa relação com a comida, que é algo que tem preocupado realmente. Pessoas às vezes sobrepeso, com uma relação assim estreita com a comida, estreita no sentido de comer compulsivamente mesmo. Qualquer emoção que este perceber lidar bem, qualquer situação que este poder, este colmatar com a comida. E moda pode ser muito bem. Essa coisa é bem passageira, depois passa e também toda aquela sensação de culpa, muitas vezes, mal como estou a dizer, te acabar por matar em outros transtornos, porque quando você sentiu mal com o que acabou de ingerir, tem que fazer com que botar aquele comida fora, lá já não está um comportamento bulímico. Então, é tanta coisa a desencadear em relação à compulsão alimentar, por isso, como dizer, que era importante não dar um cheirinho. Sim, importantíssimo dar um cheirinho sobre isso. E Célia te perguntar-nos qual é o melhor método para combater isso, né? Mas pronto, modo que vou dizer já, de antemão, é bem individualizar, principalmente, né? Porque cada pessoa, às tantas, não estou que tem um método específico. Modo, por exemplo, na boa área, vai trabalhar aquela pessoa individualizada mesmo, né? É a maneira que tu poder auxiliar, né? Porque essa parte ocasional é uma coisa, mas compulsão alimentar é outro e é um transtorno gravíssimo, gente. Bem grave. Com alimentos também é uma coisa que tem me preocupado, porque ele é o que acontece no dia a dia. Exato. Né? Ele não tem estresse, não bate a comida, porque ele dá-me aquela coisa, satisfação imediata. De modo que às vezes tu usas a expressão açúcar, às vezes funciona a modo de droga, né? Não é bem isso, mas não poder usar as analogias só para perceber. Então, às vezes, isso te considera, então tem que ter atenção também a nós próprios também, claro, com auxílio de profissionais, ao que te desencadear naquele par de exagero ocasional, o que te desencadear nos isso, não estou cansada, não estou com vontade de comida, não fazer outra coisa, que é para tentar. Bota triste, bota triste, vou me estar fora, mas em vez disso, vou dar para a comida, chorar, aliviar, tentar, botar raiva, gritar, outras estratégias de enfrentar aquela situação, não é? Exatamente. E isso me falando sempre na minha trabalho, que as estratégias de enfrentamento, se eu vejo vou-te passar por um momento de dificuldade, vou precisar realmente entender a situação de dificuldade que vou-te passar, principalmente vou poder dizer o quê? Enfrentá-lo, arranjar estratégias para enfrentá-lo. Porque se vou arranjar, de alguma forma, vou ter que perder, deixa eu dizer assim, vou ter que voltar para aquele problema, não é? Vou ter que esperar formas dele perder esse efeito na boca. E muita gente hoje em dia, comida, está a voltar ali. Muita gente, eu é que nunca te falo de um ou dois, é muita gente mesmo, sempre com essa condição. Marla, a mim hoje em dia, de comer e é uma sensação mesmo de alívio. Me preocupa com isso, como vou dizer, vou ter que comer para aliviar alguma coisa. Isso, além de que a parte emocional, tem essa parte de bossa também, que desequilibrado. Porque aquele comida, como aquele doce e aquele frito, normalmente, mais para doce, mas tem aquele parte de gordura, ele desenvolve neurotransmissores. Então, ele explicou fisiologicamente. Então, ele pode ser
ele te pode dizer, vou te sentir abraçado, vou te sentir um conforto, só que a partir do momento que vou comer, além que os malefícios, né, exagero de doces e exagero de gorduras, não saber a nível de colesterol, diabetes e Exatamente. patologias mais, depois ele também dá aquela sensação de vou te sentir mesmo, exatamente, e isso depois acaba por piorar. Isso já é um tema até com um live, estou falando sobre uma próxima live. relação de alimento, uma sentimento, é parte emocional. Parte emocional, não, porque é extremamente importante e, aliás, já é tema próprio na próxima live. A Cati te dizendo, Julie, maravilhosas, teu dúvidas foi esclarecido, obrigada, Cati. Sim, nota que muita gente aqui aderindo. Obrigada para a pessoa que está ali a entrar na live. Obrigada. Bom, Pedro, falando de tudo isso que já não fala ali, é importante também pessoas bem perceber desse aspecto, como eu quero dizer, conta super curiosa, porque além de saber algumas coisas sobre esse tema, vamos saber que é um tema que muita gente também, agora, aos pouquinhos, debate saber dessa relação, mas que até pouco tempo não sabia que era desconhecido. Não bem falar do cérebro e o intestino. Gente, esse partilho é extremamente importante. Vou de ativar aqui, porque a nossa Nutri maravilhosa quer falar exatamente de um aspecto que até mim, de confessar, muito ansiosa para saber mais, para ter mais conhecimentos sobre essa relação tão importante que tem esses dois órgãos, esse funcionamento, essa troca desses dois. Antes de dizer qualquer coisa, é verdade que o intestino é o segundo cérebro, porque eu não vi isso. Então vamos lá, é daqui. É verdade, sim. O intestino é base do funcionamento do nosso corpo. O intestino te manda comunicação com o nosso corpo. Intestino é segundo cérebro, sim, a maioria das pessoas te fala isso, e cientistas e vários estudos, e tem uma lógica por trás, claro, né? A maioria, nosso intestino tem enviar sinais para todos os órgãos. Ele tem enviar sinais para todos os órgãos, não só no cérebro, né? Para todos os órgãos. O intestino está lá para querer emagrecer, o intestino tem a ver com hipertensão, o intestino tem a ver com diabetes, o intestino tem a ver com doenças, no geral, doenças crónicas, o intestino tem a ver com sentimentos de cansaço, com depressão, com ansiedade. Tudo isso eu nunca podia falar das patologias sem falar de intestino, né? Por exemplo, 90% de serotonina, que é a hormona de felicidade, ele é produzido no nosso intestino. 60% de neurotransmissores GABA, que é responsável para bem-estar, para concentração, é produzido no intestino. Não quer dizer que a produção dos neurotransmissores que é produzido no intestino agir diretamente no cérebro. Não, ele funciona da seguinte forma: ele tem que enviar um sinal para o cérebro, de tipo, está tudo direito ali, quando produzir, o cérebro está a produzir as hormonas. Nem quer dizer que ele não te produzir no intestino, te bate para o cérebro. Normal. Porque a serotonina, por exemplo, é só um sinal, ele é um código que a produção para dizer que tudo está certo, o cérebro pode fazer esse trabalho, ou seja, ele poder produzir serotonina, que também tem função nesse caso de felicidade, de bem-estar e tudo mais. E quem te produzir esses neurotransmissores no nosso intestino? Bactérias. Né? Bactérias é um dos responsáveis pela produção. Para ter uma noção, a maior parte de doentes depressivos, ansiosos, tem uma condição que a gente chama disbiose. Disbiose intestinal. A palavra já está a dizer tudo. Disbiose, desequilíbrio, e bio-vida. Nosso intestino é cheio de trilhões de bactérias, bactérias, micro-organismos no geral, vírus, fungos, protozoários. Isto a morar tudo no nosso intestino, ok? E quando está a dizer desbiose, é que está desequilibrado, tanto a nível de quantidade como qualidade. Certo. Então é importantíssimo ter isso em atenção. Mas aí,
pergunta que estou a ficar é, mas eu comecei a ter isso em atenção. Uhum. O que é que me presta atenção para saber se o meu intestino está ok, se o meu Ou intestino não está não. ok, ou Uhum. não. Então é isso que me prefiro falar. Por exemplo, que eu sempre dizer, nunca consegui evacuar todos os santos os dias, então estou a presumir que o meu intestino está ok. É Uhum. bem assim. Claro, ele é um indicador, evacuação todos os dias é um indicador Uhum. de que o intestino está funciona ok, mas não só. Por exemplo, o modo como dizer, às vezes eu vejo na consulta, estou a perguntar, mas é que os fezes? Eu senti ainda que fezes tem muita coisa para dizer nojento, porque não é aquela relação que o intestino tem no tudo, que as patologias que eu falei no tudo, que os bem-estar. Então, a fezes te dá informação. E eu vejo não, nunca te espiar, nunca sabe dizer, porque Nunca nunca te tem atenção a desespero. isso. Exatamente. Então, vou ter atenção aos fezes, porque ele não escorre de flama a nós, ok? Então, posto isso, então, maneira de ser nas fezes. Por exemplo, evacuação, a frequência de evacuação, pelo menos 1 a 2 vezes por dia. Aquele 2 vezes, a depender da pessoa para pessoa, né? Ou seja, mais uma vez, individualização. Uhum. E também a cor, formato. Só que é um banana, assim deve ser nas peças. De cor Uhum. castanha, aquele formato assim, tudo bem, o mais lisinho possível. Uhum. Sei preferencialmente de uma vez só. Isso é sinalização que, pelo menos, nos 20 tem ok. Porque às Uhum. vezes vou poder ter isso e outras coisas é que incomodam. Certo. Então, você tem atenção nisso. Além da frequência, não presta atenção nos fezes, no EQG, consistência e tudo mais. Depois, quando eu estou a falar de leguminosas, alguém, quero lembrar quem ia falar sobre gases, feijão, quando eu estou a falar de feijão, Uhum. alguém ia falar sobre gases. Sobre gases, sim, sim. O modo que eu explicar no intestino é um caso onde é que trilhões de bactérias, micro-organismos se estocam. Então, é normal não fermentar. É normal, faz parte da nossa fisiologia, não tem aquela fermentação. Uhum. Só que não tem que ter atenção quando ele passar do normal. Por exemplo, se a gente dizer, vindo acordar de barriga toda na tábua, lisinho, e depois ao longo do dia ele vai começar a aumentar. Ele é expectável, se ele aumentar pouco, dentro de razoável, né? Uhum. Mas tem que ter uma distensão abdominal, é que ele vai ficar duro, ele tem que mudar, vou sentir dor, Uhum. vou sentir tudo, vou sentir aquele desconforto, né? Aí, aí sim, de facto, é algo que está ok, tá bem? Porque de noite, se não te acordar com a barriguinha lisa, porque de noite não já dormir, porque tem alimentos que têm fermentação a Exato. menos. Mas ao longo Sim. do dia não te só te sentes a comer, então automaticamente nos corpos de trabalhar, nos de trabalhar, para fermentar, e faz parte do seu trabalho. Sim, sim. Então é importante ter em conta. Também é importante falar sobre odor, né? Uhum. Odor das fezes, odor das gases, não é? Por exemplo, quando tem um odor muito forte, é um sinal que nas proteínas que ser bem digerido, não tem atenção, Uhum. não tentar. Ele é um mau sinal, é um sinal que nos Sim, intestino que é saudável. certo. Mas, Só uma mas questão. Em relação às fezes, acho que é extremamente importante. De modo que vou dizer, até o formato, né, das nossas fezes, as tantas te mostraram, nos dá a indicação de maneira que nos intestino está. E que as pessoas, então, porque já não vi, e tem algumas pessoas que essa queixa, é que te fazer fezes aos grãos. Como tu já tem aquela uma assim, coisa estranha. eu estou a chamar fezes cápricas, Ok. porque ele é parecido com as fezes de cabra mesmo, porque já por assim, Sim, assim, nós, exato. Sim. aquela assim, nós chamamos fezes, e ele é um indicador de obstipação. Obstipação Ok. intestinal. Intestino. Normalmente nós usamos escala, que é a escala de Bristol, onde não te poder, não te tem aquele. Normalmente eu tenho mostrar aos pacientes que eles podem identificar exatamente. Uhum. Então, a partir do momento que a pessoa já diz que ele tem fezes cápricas, há-me saber o que ele é uma pessoa obstipada, que eu me estendo a dizer que ele pode levar para casa de banho.
ele te Tem barrar a dificuldade, não é, ele tem bem? Uhum. dificuldade, porque isso assim, é realmente um sinal de obstipação. Ele quer fazer ele todo dia, Sim, e já sim. já te fala a maneira que não te poder contornar. É esse que eu estava a dizer, ué, já a seguir mesmo, mas é que eu te consegui contornar um pouquinho disso, porque muitas pessoas realmente têm essa dificuldade e Sim, já muitas pessoas estão a relatar sobre isso, não é? Então, uma coisa que eu tenho que, claramente, alguma coisa que te bagrete, não é? Se exatamente. a gente Intestino, tivesse que o ter essa intestino função normalmente sempre te dá nos. Aliás, o nosso corpo inteiro sempre te dá nos sinais. Não sei que às vezes nunca te ligar, não sei que às vezes é que tu atento, se tá bem. observar. E uma coisa muito errada é que não te acostumar com o que é que está a ser. Eu me senti uma dor de cabeça, me acostumar aquele, me sentir mal. Uhum. Não, aquele dor de cabeça tem uma causa. Tem um É, um- porquê, é, é, exatamente. é um sinal de que o corpo está a dar aquela coisa. Então, ela pode ser normal. É Eu vou ter que chegar, vou ter que poder. acostumar. Vou ter que acostumar aquele, entender? Então, E é sempre quer isso. dizer, nem a trabalho, nunca tem que acostumar realmente com tudo que te causa desconforto. Exatamente. Dores, qualquer coisa, sente desconfortável. Ele não é de bossa, ele não é um normal de bossa, ele não é bom habitado. Ele tem que ser uma boa se pode funcionar bem, é sem dores, mas eu vou te ver, Exatamente. sentir dor e sentir que E aquilo é acostumar normal de aquele, bossa. e acostumar Exato, não. que aquele dor, Habituar, não. não. Que pode Então, ser. Então, eu vou falar um pouco desse contorno, né? Que pode ser. exatamente, maneira de não te fazer. Mas é importante também saber que naquele flora intestinal é o que não te chamar é tudo que os micro-organismos é que te habitam no intestino. Ele Uhum. também te depende também de individualidade, né? De, Individualidade de cada ok, pessoa, cada ok? pessoa, sim, Por sim. exemplo, o tipo de parto te influenciar. Vou, Hum, mas atenção, isso não é para alarmar, tá bem? Não quer dizer que, por exemplo, como nascer de parto chamado normal, vou te certo. passar na vagina da mulher. Então, vou ter contacto com lactobactérias, né? Aí já vou começar já a povoar, colonizar a flora, ok? Exato. Uhum. Então, e quando cesárea, Aquele contacto. mas atenção, isso tudo é detalhes, não tem que ter atenção da pessoa que mostra que a individualização é muito importante, Sim, sim, ok? sim. Então, a amamentação, se vão mamar até 6 meses exclusivamente, se vão inserir alimentos cedos, tudo isso também de pessoa para pessoa, mais uma vez individualização. E que as pessoas assim, normalmente têm alguma dificuldade na fixação das bactérias, Ok. ok? Mas isso pode Uhum. ser resolvido de forma alimentar, no manuseamento alimentar. Atenção que não está aqui alerta neste cesárea, automaticamente a flora que eu toquei, no intestino que eu toquei. É nem isso, É tá? isso, É sim, nem isso. sim. Então, o que nós começar? Primeira coisa que eu gosto de chamar a atenção, mastigação. Importante. Importante. Mastigação para mim é que está lá A lá base, né? exatamente, naquele mastigação. Porque nosso estômago ela é uma trituradora, né? E quando dá mais trabalho, mais, né? Não tenta esforçar, Claro. ok? E quando se eu vejo, até ele é um exercício que me fazendo,